Eles dizem que odeiam os ateus, mas quem ajuda a preservar a natureza é o Greenpeace, que não tem nenhuma confissão de fé cristã de nenhuma natureza. Sim. Preservar os mares, a natureza. Agora, os crentes oram de olho fechado. Os crentes dizem que quem quer que defenda a natureza é comunista. Uhum. A minha querida amiga Marina Silva é comunista, tadinha, piedosa. Vai lá para casa, a gente se ajoelha, ora, uma mulher de Deus como poucas. Você me perguntou ali, tem remanescentes? Eu devia ter me lembrado, por exemplo, da Marina. A Marina é um remanescente fiel do Evangelho de Cristo Jesus. Corajosa de estar no meio dos caras tudo lá. Uma mulher envergável que está ali. Ela às vezes cansa, aí me liga, meu pastor, eu estou cansado. Eu digo, não sai daí. Sim. Fica aí, briga de dentro, porque você fora vai ajudar menos do que brigando de dentro. Cara, tem um rapaz aqui que fez uma pergunta, Márcio Franco. Ele disse se a gente poderia dizer que o que acontece na igreja hoje é uma espécie de um novo judaísmo, pela questão da igreja, na sua maioria, as igrejas evangélicas pregarem mais o judaísmo do que a mensagem de Jesus. O judaísmo não merece essa designação tão geral, porque está cheio de judeus praticantes do judaísmo que são gente boa, mas digo assim, e quebrantada. Agora, o discurso... judaizante, boa. Que foram aqueles que mais perseguiram a Paulo. E antes dos judaizantes, foram os judeus da maldade sacerdotal, do culto ao templo, do culto ao sacrifício, do culto ao que fosse a glória de pedras, que quando os discípulos disseram, olha que pedras, que construções, qual foi a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus não disse, é mesmo, que coisa linda. Senão, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A mulher samaritana, quando perguntou a Jesus, escuta, onde é o lugar que se deve adorar? No Monte Gerizim, como os nossos pais samaritanos fazem, ou em Jerusalém, como os judeus dizem? Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso acabaria, para quem tiver um mínimo de inteligência, com toda a disputa geopolítica pela posse da terra sagrada. É o sagrado que é uma miséria, cara. O sagrado é fetiche puro. Em nome de Deus, o sagrado ainda vai acabar com o mundo. Real. Um rapaz mandou uma pergunta aqui. Você falou, a gente tocou um pouquinho na figura do Pablo Marçal. E aí ele disse que existe uma intriga entre o Pablo Marçal e o Malafaia. Interpretando a pergunta dele, ele quis dizer se não seria mais comum eles estarem do mesmo lado. Rapaz, eles deveriam estar do mesmo lado porque todos os dois não prestam. Só tem uma diferença. O Marçal é muito mais inteligente. Já entendeu que não é uma boa se associar. Muito mais manipulador. Sim, sim. Não tem nada mais perigoso nesse mundo do que uma pessoa muito inteligente que não tenha nenhum caráter. Porque essa pessoa não tem limites. Não tem escrúpulo algum. Não tem escrúpulo nenhum, e é o caso dele. Então, que está do mesmo lado, eles já estão do mesmo lado. Satanás não se divide contra Satanás. Eles só não estão do mesmo lado político, mas eles estão fazendo a mesma obra demoníaca, estragando a igreja, o corpo de Cristo e espalhando mentira e ódio. Eles são arautos da mesma mensagem de ódio. Então, eles não estão divididos. Eles estão praticando a mesma maldade, e o Deus de ambos é Mamon. É isso. Do Marçal, então, do Malafaia também. Eles estão servindo o mesmo Deus Mamon. Só estão brigando para ver quem é que tem mais, quem consegue mais. O Malafaia gostaria de ser uma eminência parda, um Ayatollah Malafaia, da teologia do domínio. Eles queriam que o Brasil virasse uma teocracia evangélica. E o Malafaia gostaria de ser um Ayatollah Khomeini, desse país teocrático.
E o Marçal entrou na história de, não, eu não vou ser o Ayatollah, eu vou ser o presidente, o dominador dessa república teocrática. É o que ele gostaria, mas um pelo outro eu não quero troco, Deus me livre. Quero ficar longe dessa história toda. Loucura. Caio, vou fazer uma pergunta que tem a ver com a igreja. Como que tem um jogo, né, de mercado, o jogo da igreja com a parede preta, com som, iluminação, enfim, com todo um repertório para atrair as massas. Como você tem uma igreja hoje que pregue uma mensagem centrada em Cristo e seja relevante a ponto de atrair pessoas também, sem barganhar com um evangelho fácil, o evangelho coach, ou seja, como ter uma igreja saudável nos dias de hoje? Rapaz, a primeira perversão é a gente achar que o evangelho tem a ver com um lugar chamado igreja, com essa casinha, com essa pocilguinha. O evangelho é para ser vivido no mundo. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é todo aquele que crê é igreja. Mas você veja, a perversão católica na cabeça dos protestantes ainda é tão forte que, assim como na Igreja Católica, eu cresci criança em Manaus, passava na porta da Igreja Católica, quando a luz estava acesa, era sinal de que Deus estava presente dentro do templo. Aí você tinha que passar com um certo cuidado. Conclusão, os protestantes que viraram evangélicos, que viraram pentecostais, que viraram neopentecostais, que viraram essa coisa indesignável que está aí, tratam tudo do mesmo jeito, porque dinheiro só vai para Deus se você jogar naquela caixinha do gasofilácio. Deus só te considera se você for ao culto, levantar a mão e dizer, cheguei, presente. Uhum. Tem o cartão de ponto, né? Ponto. Não é adoração em espírito e em verdade. O que Jesus disse, entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, é coisa de otário. Porque eles só consideram igreja se tiver uma grande multidão obedecendo um indivíduo perverso que, em geral, é egresso de algum tipo de prática anterior, como a de camelôs. Aliás, a Universal recrutou muitos anos os seus pastores dos melhores camelôs na rua. Mandavam ver quem é que tinha o melhor gogó e levavam o cara, davam um treinamento de 4 meses para repetir aquela bobagem. E em nome de Jesus, em nome de Abraão, em nome da campanha de Gideão, em nome da campanha de Elias, é tudo Velho Testamento, tudo que cai barganha. Mas a gente tem que esquecer que igreja é isso. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3. Agora, quem é que quer 2 ou 3 em amor, reunidos em nome de Jesus? Não traz lucro, Caio. Não, é muito pouco. É muito pouco. Então, a perversão é tão grande que até a pureza da tua pergunta já chega pervertida. Até a pureza dela. Você fez uma pergunta pura, mas já a partir de um pressuposto falso. Porque, como eu disse inicialmente, essa coisa foi inventada do 4º século para cá, não nasceu na manjedoura de Belém.